Boa noite, pessoal. Meu nome é Zelman, né? Como vocês já sabem, bom, vocês não sabem, né? Porque ninguém me segue. Mas se você me seguisse, você estava estudando, você estava com chances maiores de passar no concurso. Hoje eu montei aqui, mais ou menos esse aqui é meu canto de estudo, né? O que eu faço para estudar? Eu tenho sempre o computador, Google, preciso do Google o tempo todo. Tenho meus livros aqui, tenho as minhas apostilas, tenho as normas, tudo muito bem organizado antes de começar a estudar, né? É importante que você se organize, ter seu material à mão, assim, sabe? Tudo muito fácil para você. Então, meu mousepad aqui, ó, manual de pavimentação, né? Tudo muito fácil aqui para mim. Eu gasto muito tempo para preparar o material que eu dou aula. Esse é o material, né? As apostilas da QL2. Isso aqui é um resumo de tudo que tem de questão para engenharia civil em concurso público. Então, no caso aqui, eu tenho uma apostila de pavimentação que são 200 questões resolvidas só sobre pavimentação. Hoje, eu vou pegar fazer um exemplo para você entender qual que é a metodologia, qual que é a ideia nossa aqui. É deixar que esse material fique muito fácil, muito mastigado para você, né? Que você não tenha que ficar correndo atrás de material, igual eu fico aqui correndo atrás de Google, né? Isso aqui gasta muito tempo você não tem, né? Dinheiro também não, né? Então, dançou. Mas tudo bem, pensar nisso agora não. Você tem que passar no concurso para você ter dinheiro, né? É isso que você quer. Então, eu vou dar um exemplo. A prova que teve para perito criminal federal, né? Teve esse ano, mas eu vou falar de uma prova antiga, prova de 2013, se não me engano, concurso 2012, prova 2013. É uma questão que está na apostila, né? Ela vem assim para você. Você vai ver aqui, né? Vai ter a figura para você entender como que ela apareceu na prova. E falava, a figura acima ilustra um caso hipotético de projeto na rodovia federal em pavimento flexível. Se é pavimento flexível, você já está pensando em material bituminoso, né? Você já sabe que você não está falando de concreto. Concreto é pavimento rígido, pavimento flexível, aí você vai vir com CBOQ, TSD, PMF, né? Tudo aquilo. Então tá. É interessante que você já sabe o que ele está falando, né? No qual se tem como premissa, com extensão total de 100 km, número N de projeto igual a 1.2 vezes 10 a sétima. Número N de projeto, você tem que saber algumas coisas de cabeça do número N. Por exemplo, toda a tabela de dimensionamento de pavimento flexível que envolve o número N, né? O número N é quando você faz a contagem de tráfego, né? Passa um carrinho, passa um caminhão, passa não sei o quê, você leva todos aqueles números lá, faz o dimensionamento e chega no número N, que é mais ou menos a quantidade, a ideia é a quantidade de veículos que passam naquele trecho, né? Com base naquela quantidade, com base no peso dos veículos, tudo aquilo, você consegue dimensionar o pavimento. Quanto maior o número N, melhor vai ter que ser as características daquele pavimento seu. Então, com essa tabela aqui, você consegue verificar qual vai ser a espessura do pavimento de acordo com o número N. Então, isso é importante. Isso é de manual de pavimentação, de pavimento flexível do DENIT, né? Ou DNR, se você procurar DNR também serve para você, não mudou nada, tudo a mesma coisa. Essa é a tabelinha que você precisa para resolver. Então, ela colocou 1.2 vezes a sétima. Seção transversal do pavimento composta de revestimento de base e subbase. Olha que interessante, você já sabe, se você estudou, que base é porque ele está falando para mim de pavimento flexível, né? Senão não tinha isso. Base linear de ocorrência de materiais. Considerando essas informações, julgo os itens seguintes. Na minha apostila, eu tinha colocado uma questão só sobre essa. Assim, são vários itens, né? Eu tinha colocado esse item aqui, ó. Considerando-se a disposição das pedreiras, o areal e as jazidas que serão utilizadas durante a construção da rodovia, a melhor localização para o canteiro de obras será no quilômetro 90, por localizar-se próximo à zona urbana. Vamos pensar aqui, qual que é a melhor localização do canteiro? A melhor localização para você vai ser onde eu tiver a menor distância de transporte, porque isso vai influenciar diretamente no meu orçamento. Tanto faz se eu estou colocando o canteiro lá perto da zona urbana ou não, por questões que não sejam as questões orçamentárias. Então eu estou buscando reduzir o custo da obra, por isso que eu quero
um canteiro que fique próximo tanto do areal, que é no caso aqui, quanto da pedreira, quanto do jazido e tudo, né? O que eu tenho? Eu tenho dois extremos. Se você olhar, eu tenho a pedreira, né, no quilômetro 80 e tenho a pedreira A no quilômetro 20. O que é interessante para mim? Se eu pegasse o meio disso, né? Então, se eu pego 80 menos o 20, eu tenho 60 quilômetros, né? Divide por 2, você tem 30. Então, 30 quilômetros é o meio dessas duas pedreiras, né? Mas não é essa a resposta. Imagina que eu estou começando no quilômetro 0, a pedreira está no quilômetro 20 e depois eu conto mais 30. Então, eu estou localizando meu canteiro no quilômetro 50, não é? É o 20 da pedreira que já está na pedreira A, mais 30 até chegar no meio entre A e a B. Então, são 50 quilômetros. Com isso, a questão fica falsa, né? Porque ele fala para a gente aqui que ele quer que o canteiro de obras seja no quilômetro 90. Está falsa. Mas quando eu vejo essa questão aqui, eu fico com tanta vontade de estudar, tão ansioso, tão desesperado, que eu vou para a prova. E aí eu entrei aqui no Sebrasp, né, na CESP, para procurar essa prova, para ver quais eram os outros itens dessa mesma questão, né, porque ela é muito interessante. Se você for observar, eu não sei se você tem essa curiosidade de pegar as provas antigas para fazer. Se você não tem, esquece, você não vai passar, né? Não tem como você passar, não adianta, você não dá para estudar por isso aqui, não dá para estudar por livro, né? Livro é lenda, não cai isso aqui, cai uma coisa ou outra. Então, se você olhar a prova de 2018 que teve agora, teve uma questão idêntica a essa, né? Ele dá o desenho da estrada, coloca jazido, coloca pedreira e te pergunta umas coisas que se você estudou, você mata em 2 minutos, se você não estudou, você não mata nunca. Na verdade, você morre, né? É isso que acontece. Mas, continuando, eu fui na prova para pegar os outros itens dessa mesma questão. E aí tinha o outro item, era assim, ó. Para prever redução, calma, tela, volta, aí, volta. Para prever redução de custos, deve-se adotar na camada de revestimento um tratamento superficial duplo, um TSD, né? Utilizando-se agregados da pedreira A e B, sem comprometimento do desempenho do pavimento. Essa é a mais fácil de todas. Se você olhar lá no manual de pavimento pavimentação da NIT, né? É isso aqui, onde eu tenho a classificação do revestimento mínimo necessário de acordo com o número N, você descobre que para o N que ele te deu, que é 1.2 vezes 10 a sétima, você não pode usar a TSD. O TSD, tratamento superficial, aí, independente se é duplo, triplo, né? Ele coloca para você para o N menor ou igual a 10 a sexta, né? Eu estou falando para você de 1.2 vezes 10 a sétima. 1.2 vezes 10 a sétima eu estaria ali em concreto bituminoso com 10 centímetros de espessura, né? Então, de cara, o dimensionamento desse pavimento com o TSD está cortado. Você não pode utilizar o TSD. Certo? Então, assim, falsa na cara, só pegar a tabela e olhar, muito tranquilo também, né? E tem mais uma, eram 3 itens, certo ou errado sobre essa mesma questão. Até agora você está aí destruindo, né? Vamos para o último. Para que o cascalho da jazida J2 possa ser aproveitado como material de base, é necessário incorporar areia do areal A1 e brita da pedreira A ou B, com vista à promoção de aumento de resistência e diminuição de plasticidade para o atendimento às explicações técnicas do material da base do pavimento rodoviário. Primeira coisa, se você olhar também no manual de pavimentação da NIT, você vai ver que a base do pavimento, ela tem um CBR definido. Ou ela vai ser 60%, ou ela vai ser 80%. Professor, mas e se for 30%? Não existe. Não existe. Ou é 60% ou 80%. Pode ser 61%. Falei, pode, tá bom, falei errado. Maior igual a 60% ou maior igual a 80%. De acordo com o quê? De acordo com o número N. Então, o número N importante para a determinação do CBR de base é o 5 vezes 10 a sexta. Se o N for menor que 5 vezes 10 a sexta, o seu CBR tem que ser maior ou igual a 60%. Se o seu número N é maior que 5 vezes 10 a sexta, o seu CBR tem que ser maior ou igual a 80%. Então, o menor CBRzinho que você pode ter é 60%, e depois, quando você consegue uma contagem de tráfego de número N 5 vezes 10 a sexta, você cai para 80%. Nesse caso aqui, ele está falando de 1.2 vezes 10 a sétima, né? Então, de cara, eu sei que o CBR desta base tem que ser 80%. Mas ele me deu o valor da jazida de cascalho J1, né? Deu 35%.
E a jazida de cascalho J2, que é o que ele está querendo que você utilize, deu 76%. 76%, olha que interessante, está abaixo de 80%. Então já está fora, já está fora. Mas ele falou um negócio aqui, né? Ele falou pra gente que eu poderia, se necessário, incorporar areia do areal A1. Muito estranho, né? Incorporar areia, mas brita seria interessante, brita da pedreira A ou B. Mas ele não fala aqui a quantidade de brita, que tipo de brita. Eu teria que incorporar, fazer um ensaio, descobrir qual CBR estaria dando com a incorporação, e aí seria aquela base estabilizada granulometricamente, né, porque eu estou colocando brita. Se fosse cimento, eu colocava base estabilizada quimicamente, né, essa é a diferença. Uma base estabilizada granulometricamente, eu mexo na granulometria, né, e eu coloco brita, e na estabilizada quimicamente eu coloco cimento. Só que eu não sei quais são as características dessas pedras aí, tanto A ou B, ele não fala nada sobre isso. Então você não consegue afirmar que se você incorporasse alguma coisa desse material, melhoraria a condição desse CBR, que era de 76%, né? Outro detalhe que você tem que olhar é que a base, ela pede também, além de CBR, são duas coisinhas que precisa ter: CBR e expansão. A expansão de base é a menorzinha que pode ter, é menor que 0,5%. Né? Tá? A tabelinha do manual de implementação do Denis também fala isso para você. E o que a gente tem aqui? Ele me deu a expansão da jazida, da J2, 1,2%, né? Então, assim, pela expansão, pelo CBR, não tá tendo como, né? A questão, se eu não me engano, ela tá anulada lá no gabarito definitivo, mas a questão é falsa, né? Não tem como eu considerar a utilização de pedreira A ou B e colocar que com a utilização desse material a jazida J2 chegaria nas condições que eu preciso de CBR, que seria um CBR maior que 80% e uma expansão menor que 0,5% para ser utilizado nessa base, devido essas condições de contorno são devidas ao número N de 1,2 vezes a sétima, né? Então eu não poderia. Eu entendo que esse último item seria um item sim, talvez mais complicado para vocês lembrarem de todos esses dados. E aí, mas como o CESP é certo e errado e uma errada numa certa, eu teria marcado as duas primeiras e talvez deixaria essa última aí faltando, né? Lembrando que CESP eu sempre vou deixar questão em branco, sempre. Você não é o Iselman gabarito, né? Você não gabarita tudo, né? Você deixa em branco. Você não quer gabaritar, você quer passar, é diferente. Então deixa em branco, passa no concurso, vira policial, vai andar com um distintivo, arma, vai ser bem bacana a sua vida, vai ser bem legal. Certinho? Então essa foi uma questão aí que cai da nossa apostila. Esse é o nosso jeito de estudar, entendeu? Assim, tanto de matéria que você consegue ver estudando uma questão, né? Na apostila ela traz toda a resolução para você, tá tudo isso muito bem resumido, para que você não tenha que ficar igual eu, assim, com esse tanto de coisa aqui te atrapalhando, beleza? Espero que você tenha gostado, né? Eu vou depois colocar outros vídeos para vocês, resoluções de outras questões, mais pavimentação, mais terraplanagem. Quem está pensando em concurso de DENIT, concurso da GETOP, né, Agência de Governo de Transporte e Obras Públicas, vai ser bem interessante que você comece a estudar, né? O engenheiro civil está precisando de estudar para o concurso, é muito bom, certinho? Obrigadão, gente!